Então, bom dia a todos. É com grande prazer que o curso de Letras do Instituto Federal São Paulo, Campus Cubatão, recebe a professora doutora Denise Moreira Gledes para conversar com a gente sobre a questão de pessoas com deficiência, conquistas e desafios. Um breve currículo da professora. Então, a professora é pós-doutoranda em Ciências e Tecnologia da Comunicação na Universidade de Aveiro, Portugal. É pós-doutora em Ciências Humanas e Sociais, Serviço Social e Estudo das Minorias. É doutora em Direito Ambiental Internacional pela Unisantos. E ela fez um doutorado sanduíche na Universidade de Lusíada do Porto, com bolsa da CAPES. Mestre em Ciência Coletiva pela Unisantos, especialista em Direito Penal pela FMU, São Paulo, advogada pela Universidade de São Marcos, São Paulo, assistente social por São Paulo, autodescritora na Unesp, mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Justiça, e é membro do grupo de pesquisa da Unisantos, Direitos Humanos e Vulnerabilidades, resolução de conflitos sociais e ambientais. Então, seja super bem-vinda. Eu vou desligar minha câmera, né, para proporcionar uma visão melhor aqui, né, da tela. E depois que acabar, né, a exposição, a gente vai abrir para as pessoas fazerem perguntas, colocarem seus questionamentos, opiniões e tudo mais. E para os presentes, né, que estão aqui, mais ou menos, daqui a uma meia hora mais ou menos, a gente coloca a lista de presença para vocês assinarem para terem direito ao certificado, tá bom? Denise, muito obrigada mais uma vez, seja super bem-vinda e vamos lá. Eu que agradeço, professora Kátia, pelo convite, né? Acho que não sei se todos sabem fazer, já que ela fez a minha apresentação pessoal, eu vou aproveitar esse tempinho só para falar um pouquinho como que eu cheguei na professora Kátia. Como eu estou cursando o meu segundo pós-doc, né, sobre ciências, na área, né, de ciências e tecnologia da comunicação, eu vou fazer, a minha pesquisa, né, que iniciou em março, e eu vou entrevistar, aliás, já entrevistei, né, no Brasil, 2 alunos, tinham que ser alunos com deficiência visual total, e professores desses alunos, um professor pelo menos desses alunos, e igualmente em Portugal, 2 alunos e 2 professores. E o que eu vou investigar, né, nessa pesquisa? As dificuldades, acessibilidade ou inacessibilidade nessa época de ensino remoto, quais as dificuldades que eles tiveram ou não, tanto os alunos quanto os professores. E assim, através da Ianca, que eu chamo de Ianquinha, não sei se ela já está na sala, porque eu a conheço desde os 8 anos de idade, que eu trabalhei do Lar das Moças Cegas, aqui em Santos, como assistente social. Vou falar um pouquinho do lar mais à frente. E lá eu conheci a Ianca, e mantivemos contato, falei com ela se ela gostaria de participar, se ela poderia participar, ela concordou, eu a entrevistei, ela indicou a Kate, e a Kate indicou o professor Rafael, e a Ianca indicou a professora Kátia, e foi assim que eu cheguei até vocês, né, professora Kátia e professor Rafael. Bom, dando continuidade então, a professora já fez essa primeira apresentação. Aqui eu trago, nesse slide, tem uma foto, vou descrever algumas, as partes principais, né, detalhes mais importantes para as pessoas que têm deficiência visual. Aliás, esqueci de falar, né, uma coisa muito importante para todos vocês que estão me ouvindo, e eu gostaria que isso fosse repassado o máximo possível, que quando nós formos falar, principalmente num evento, né, num auditório, mesmo numa sala de aula, e procurar saber se tem pessoa com deficiência visual, e é muito importante fazer a sua autodescrição. Eu falo até audiodescrição mesmo. Então, para quem estiver na sala que tenha deficiência visual, eu vou falar minha altura, mas estou sentada, né? Tenho 1,60 m, peso, é melhor o peso não falar. Eu tenho cabelos brancos, curtos, grisalhos, alguns pretos ainda, mas a maioria é branco, curtos, repicados, uso óculos, tenho a pele branca e
precisa falar que torço para São Paulo, não, brincadeira. Vamos deixar brincadeiras à parte. Então, isso é muito importante falar. Quando você estiver num auditório, principalmente, é bacana falar, descrever o local. Então, o local tem aproximadamente tantos lugares, com as cadeiras distribuídas de tal forma, para a pessoa ficar mais à vontade naquele local. Sobre o auditório, também vou falar uma dica mais à frente, que tem um slide sobre dicas. Então, no slide atual, tem uma figura que é muito conhecida já por muitas pessoas, que está escrito: igualdade não significa justiça. Então, isso representa o princípio da igualdade. Antes de descrever a imagem, eu vou falar o texto. Um princípio consagrado em nossa Carta Magna, né, que é a nossa Constituição, que reconhece a velha máxima de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, essa frase é muito bem representada por essa imagem. São 3 crianças que estão atrás de uma cerca e do outro lado tem um jogo acontecendo. Me parece até que é um beisebol, não sei, mas é um jogo, é um campo que está tendo um jogo. E elas têm os tamanhos diferentes, as crianças. E o que acontece? Igualdade é você dar 3 caixotes do mesmo tamanho para cada um, para eles assistirem o jogo? Não. O menorzinho não vai alcançar a cerca para assistir do outro lado. Então, justiça, né, no caso aqui, tratar desigual, né, tratar desigual os desiguais, é fazer a justiça. Nesse caso, o menorzinho ganhou 2 caixotes. O que tinha uma altura intermediária ganhou 1 caixote, e o que era maiorzinho dos 3 conseguiu assistir o jogo através da cerca. Essa figura, para mim, acho que representa muito bem que essa frase é um pouco confusa, né? Tratar igualmente os iguais. Se eles 3 tivessem a mesma altura, tudo bem, receber um caixote da mesma altura. E desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, dando continuidade. Aqui eu trouxe para vocês alguns símbolos internacionais de acessibilidade, que são muito importantes. Tem vários outros, eu vou deixar no próximo slide, eu trago o link, que tem todos os símbolos universais de acessibilidade. Então, falando rapidamente, eu preciso descrever, né, eu vou descrever rapidamente, para as pessoas que têm deficiência visual total, ou mesmo baixa visão, às vezes não consegue visualizar o que está na tela agora. O símbolo internacional da deficiência visual, que foi adotado em 1984, ele é representado por uma figura de um ser humano, o contorno do corpo, né, do ser humano, na cor branca, com fundo azul, e ele está com a perna esquerda à frente e o braço direito à frente segurando uma bengala, como se estivesse caminhando e ele está segurando a bengala branca. Vou falar com vocês também mais à frente as cores das bengalas. Tem muita importância a saber a diferenciação das cores das bengalas. O símbolo do intelectual, da pessoa com deficiência intelectual. Esse símbolo foi criado em Paris na década de 70. Tem outros símbolos, mas esse é o mais usado, que tem o fundo azul, o rosto, o contorno de um rosto na cor branca, onde está esboçando um leve sorriso, e contrapondo, né, pegando uma parte desse rosto e visto de lateral na cor azul, um outro rosto também esboçando um leve sorriso. Então, é a figura de um contorno de um rosto de frente, na cor branca, e um azul de lado. Esse é o símbolo universal da pessoa com deficiência intelectual. Do cadeirante, que é o já mais conhecido, na verdade é de pessoa com deficiência física, simbolizado por essa cadeira, né? Foi criado em 69 e foi aprovado no Congresso Mundial de Reabilitação da Pessoa com Deficiência. Ele é representado com o contorno de um corpo, né, de uma pessoa, sentado em uma cadeira que tem o desenho de uma roda, no fundo azul e em cor branca. Essas cores também eu vou falar no próximo slide, são 3, que podem ser usadas no mundo todo. O próximo símbolo é o do símbolo da pessoa com deficiência auditiva. Ele também é internacional, foi lançado, né, foi adotado na década de 80, em 1980, e é representado pelo desenho da orelha, com uma faixa no meio, ao meio, então, dizendo que ela
aquele ouvido, né, não ouve. Então, essa barra ao meio para significar isso, que não ouve. Com fundo azul claro e o desenho em branco. E o de Libras é um símbolo que vocês encontram, né, locais que têm a prestação de serviços de intérprete em palestras, excursões, espetáculo de palco e outros programas. Ele é representado aqui na foto que eu trouxe, fundo preto, as duas mãos em branco. O desenho é a ponta do dedo indicador na ponta do polegar, as duas mãos ficam nessa posição, formando um leve círculo, e os dedos apontados para cima, sendo que a mão direita, os dedos estão apontados para baixo. Então, elas ficam bem próximas uma da outra, e esse é o símbolo que representa, que ali tem intérprete de Libras. E aqui o símbolo universal de acessibilidade. É uma figura conectada por 4 pontos a um círculo, representando a harmonia entre o ser humano e a sociedade, com os braços abertos, simbolizando a inclusão de pessoas com todas as habilidades, em todos os lugares. É um símbolo relativamente recente, que foi criado em 2015. Então, eu costumo falar até um pouco mais, palavras mais simples. Imagina um círculo, ele está em preto, e dentro como se fosse uma pessoa. Tem a cabeça, os braços abertos conectando a esse círculo, na cor azul claro, e as pernas também ali, como se fossem as pernas abertas também, onde são os pés, estariam conectando esse círculo também na cor azul clara. Aqui mais alguns símbolos muito importantes. Tem um que talvez muitas pessoas nem conheçam, nem tenham visto muito por aí, né? Mas eu vou chegar lá. Então, tem o símbolo da audiodescrição, a descrição dos elementos visuais que é fornecido por um descritor de áudio. É a letra A e a letra D em maiúsculo, na cor branca, no quadrado de fundo azul. E à frente, imagine 3 letras Cs no sentido contrário. Isso indica a sonorização, né? Então, ali a audiodescrição é algo sonoro, você tem, obviamente, que falar a imagem. A imagem deve ser sempre descrita, basicamente, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Essas são as informações básicas que você deve descrever qualquer imagem. Um quadro, qualquer coisa. Tudo que você for descrever sempre começa de cima para baixo. Desculpa, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Próximo símbolo é o do cão-guia. Eu trouxe várias informações aqui para vocês sobre o cão-guia. Esses vão ser um dos últimos slides, que tem umas informações bem bacanas e com várias fotos deles. Então, tem uma lei, né? Nós vamos falar rapidamente de algumas leis também, que obriga que todos os locais públicos e privados de uso coletivo aceitem o cão-guia como acompanhante de pessoas com deficiência visual. Esse símbolo mostra que determinado local está apto a receber o cão-guia como acompanhante. Então, o símbolo é um quadrado no fundo azul claro, e em branco tem o contorno do corpo humano, né, no corpo de uma pessoa, segurando o cão-guia que ele segura através de um arreio. Também vamos falar disso quando eu falar do cão-guia, mais à frente. O símbolo do transtorno do espectro autista, conhecido por TEA. Então, espectro, né, o que significaria essa palavra? Por que foi colocada essa palavra? Porque envolve situações muito diferentes umas das outras. O autismo tem vários graus, né? Desde o leve até o mais grave. E qual é o símbolo? É um laço com peças coloridas de quebra-cabeça, para representar a complexidade do autismo. Esse símbolo é usado mundialmente para sinalizar o atendimento prioritário a essa demanda. E tem um dia já, né? Todas as deficiências têm um dia mundial de conscientização, e do autismo é o dia 2 de abril. Então, esse laço... Imagine a letra talvez L, acredito, minúsculo, ou E, minúsculo. Então, é esse desenho, né, para imaginar o desenho, e várias pecinhas de quebra-cabeça em diversas cores, predominando vermelho, azul claro e azul escuro. Mais um símbolo e último dessa tela é o símbolo nacional da pessoa ostomizada. Esse símbolo retrata a figura de uma pessoa com um curativo na região do abdômen. A ostomia é uma cirurgia de reconstrução intestinal que requer da pessoa que foi a ela submetida procedimentos especiais de higiene,
E tem uma norma, a norma 9050, uma norma brasileira, que estipula que espaços públicos devem possuir sanitários específicos para situações como essa. Eu acredito que poucas pessoas aqui que estão me acompanhando, eu, principalmente, nunca vi esse símbolo em lugar nenhum, infelizmente, porque como eu grifei, na tela está em negrito, espaços públicos devem possuir, é uma lei, é uma norma brasileira. Então, o símbolo aqui, como já disse, está representado num quadro azul claro ao fundo, tem o contorno da cabeça do ser humano, né, representando o ser humano, e o corpo até a altura do abdômen. Na altura do abdômen tem um sinal de curativo, né, seria aquele sinal de mais na cor vermelha. E aqui o link que eu trouxe para vocês, que tem todos os símbolos, né, guiaderodas.com, você sabe quais são os símbolos de acessibilidade e para que servem. Eu já disse no início, não sei se todos já estavam na sala, que esse PowerPoint vai ficar disponibilizado, já entreguei para a professora Kátia, para o professor Rafael, e aí eles repassam para vocês todo o PowerPoint. Mais informações sobre as cores, como eu havia falado, eles devem ser, os símbolos todos, né, devem ser voltados para o lado direito, não sendo permitido qualquer tipo de modificação, estilização ou adição. Então, as três cores são o branco, né, o desenho em branco sobre o fundo azul, que eu falo sempre azul claro, porque é o tom mais claro, ou então em branco sobre o fundo preto, ou preto sobre o fundo branco. Então, nós costumamos encontrar esses três tipos de cores e estão corretos internacionalmente. Mas, nos Estados Unidos, eles já estão tentando mudar, né, as pessoas com deficiência estão tentando mudar, principalmente o do cadeirante e da pessoa com deficiência visual. Então, a pessoa sentada à cadeira de rodas, o original, eles alegam, né, que a pessoa está numa posição muito passiva, quase que uma forma robótica, né, de estar ali na imagem, dependente e impotente. A imagem que eles criaram, a pessoa está inclinada à frente, com os braços para trás, e a perna dando a entender que está em movimento, né? Mostrando o movimento dessa pessoa na cadeira de rodas, dizendo que ele é capaz, ativo, independente e engajado. E a pessoa com deficiência visual, ele está dando um passo mesmo, então a perna não está tão dura, como se fosse mesmo a ideia do robô, né? Robotizado. Está dando um passo, os braços também estão dobrados, estão dando maior flexibilidade ao movimento. Isso é uma ideia, né, que surgiu nos Estados Unidos, alguns já estão lançando. Aqui eu trouxe um slide com algumas dicas. Como eu havia falado, a audiodescrição, logo, né, sobre a apresentação pessoal, então isso é super importante, até para você conversar, e vocês professores, principalmente, vão conversar com alunos com deficiência visual, é importante fazer a sua audiodescrição, olha, sou assim, assim. Quando eu trabalhei no Lar das Moças Cegas, tinha aluno até que pedia para colocar a mão, posso sentir como é seu cabelo, posso pôr a mão para ver como é a sua altura, né, para saber qual é a sua altura, eles colocam a mão geralmente no ombro. Agora vem essa informação que eu não havia falado, numa palestra é super importante falar um pouco sem o microfone, porque vamos nos imaginar todos no auditório agora, com 500 lugares. O que acontece? Vários alto-falantes estão espalhados por aquele local. A pessoa com deficiência visual não fica sabendo ao certo de onde vem, né, a voz matriz, digamos assim, quem está com o microfone. Então, o ideal é você pega o microfone, né, fala algumas palavras e depois tira o microfone e justifica. Estou falando sem microfone para as pessoas com deficiência visual saberem exatamente onde eu estou localizado desse local, dentro do auditório. Como oferecer ajuda? Isso também é muito importante. Eu volto a dizer sempre do lar, porque eu trabalhei 4 anos lá, então eu ouvi muita coisa e vi muitas situações acontecerem desagradáveis, inclusive. Oferecer ajuda. Muita gente chega, pega no braço da pessoa que está ali com a bengala e já vai puxando para atravessar a rua. Às vezes a pessoa nem quer atravessar a rua. Então chega nessa pessoa, se você quer oferecer uma ajuda,
de repente ajudar a atravessar a rua, chega e fala, olha, põe a mão, né, talvez no ombro, e já vai falando, olha, bom dia, eu queria te ajudar, ou boa tarde, enfim, eu queria te ajudar, você está precisando atravessar a rua, posso te ajudar? E aí, se a pessoa quiser ajuda, vai colocar a mão provavelmente no seu ombro ou no seu braço, e aí você ajuda a atravessar ou qualquer outra ajuda. Próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre as barreiras para a acessibilidade. São 3 grandes e importantes barreiras que precisamos destruir essas barreiras, resolver o problema delas. As principais barreiras são as arquitetônicas, as comunicacionais e as atitudinais. As arquitetônicas, todos nós sabemos, não precisa ter nenhum tipo de deficiência. Garanto que muitas pessoas já viraram o pé, por exemplo, numa calçada mal arrumada, essas pedras que tem, principalmente nas calçadas de Santos, são muitas pedras soltas. Então, você pode estar andando de tênis, de qualquer maneira, de salto, de rodas, né, de cadeira de rodas, desculpa, ou com a bengala, que isso é um grande empecilho no seu caminhar, né, essas barreiras arquitetônicas. Essa é uma delas, né, tem várias. Chega em vários lugares, não tem rampa, vai ao banheiro, não tem a barra para a pessoa com cadeira de rodas se segurar. Enfim, as barreiras arquitetônicas, embora existam leis e mais leis, mas não são cumpridas. As comunicacionais eu subdividi em 3. A comunicação interpessoal, a comunicação escrita e a comunicação nos espaços virtuais. A interpessoal é essa maneira de conversar. Tem muita gente que, por exemplo, a pessoa com deficiência visual está acompanhada, está com uma pessoa do lado. Você quer se dirigir à pessoa com deficiência visual, acaba se dirigindo à pessoa do lado. Olha, pergunta para ela se ela quer tal coisa, se ele quer tal coisa. Aparentemente, ele é uma pessoa com deficiência visual, não com deficiência auditiva. Então, se dirija diretamente a ele. Esse é um dos detalhes de falha de comunicação interpessoal. A comunicação escrita, principalmente o braille, né, o material em braille. As pessoas com deficiência visual têm uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, óbvio, com a internet tem N outras facilidades, mas eles estão obrigados a oferecer tanto universidade, livrarias, até restaurantes. Aqui em Santos tem uma lei municipal que os restaurantes são obrigados a apresentar um cardápio em braille, mas infelizmente muitos não cumprem essa lei. E nos espaços virtuais é a inacessibilidade na navegação de vários sítios, né? Então você, por exemplo, vai entrar até em órgãos públicos, aqui em sítios de órgãos públicos, e o deficiente visual não tem acesso, só tem para o deficiente auditivo, por exemplo. Então, isso está faltando muito, né? Essa falta de comunicação nos espaços virtuais. E as atitudinais, eu até escrevi, são difíceis de perceber, mas fáceis de se derrubar. São as atitudes que as pessoas tomam. Aliás, a grande falta de respeito, eu vou falar algumas vezes até aqui sobre respeito. Então, as pessoas, além de destratar ou maltratar até, mas muitas vezes é o tal do bullying, né, que já existe há muitos anos, de colocar apelidos, isso é uma barreira horrível, é problema de educação, né, acho que parte daí, educação e respeito. Bom, já me estendi demais nesse slide, vamos para o próximo. Sim, aqui eu trouxe uma novidade, não sei para alguns, né, talvez, o símbolo dos direitos humanos. E tem a historinha, que eu vou contar rapidamente. Em 2011, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, ele propôs um concurso via internet. Ele recebeu 15.375 propostas, oriundas de 191 países, todos da organização da ONU, né, Organização das Nações Unidas. E aí, eu, dando continuidade aqui no slide, trago a foto do vencedor, que foi o Sérvio Predrag, não vou saber falar o sobrenome dele, está aqui, que é alguma coisa assim. Ele ganhou o prêmio, inclusive ganhou o prêmio de 5.000 euros, à época, né, em 2011, e 10 foram os símbolos finalistas. Eu vou descrever apenas o vencedor. Então,
para quem não consegue visualizar a imagem, levanta a mão direita, abre a mão direita, né, bem aberta, onde o polegar representa a cabeça e o restante do corpo representa o restante da mão representa o corpo de uma pomba. Então a imagem é como se fosse uma mão bem aberta, simbolizando o próprio Sérvio, né, o próprio Predrag disse que ele imaginou justamente a pomba da paz. E ele foi o vencedor desse prêmio, né, desse concurso. E esse é o novo símbolo dos direitos humanos desde 2011. Na cor azul clara também é o símbolo com fundo branco. Aqui eu trago um pouquinho, bem resumidamente, a história das pessoas com deficiência em geral, né, por isso que eu coloquei o título da apresentação Conquistas e Desafios, porque foram muitos os desafios, né, que eles enfrentaram e enfrentam no dia a dia, mas tiveram grandes conquistas. A principal delas, vou falar daqui a pouco, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, vamos lá, a imagem traz, no lado esquerdo, escrito exclusão, e um símbolo, eu trouxe a imagem desenhada assim, imagina um círculo grande, com fundo cinza, e várias pessoas dentro, tidas como sem deficiência, né? Tidas como normais. E em volta desse círculo tem pessoa na cadeira de rodas, pessoa com deficiência visual, enfim, as pessoas com deficiência, digamos assim, desconectadas dessa sociedade. Esse círculo central representa a sociedade. E elas, cada uma, vivendo a sua vida. Essa é a exclusão total da sociedade. Ao lado direito, temos a segregação. O mesmo desenho, a sociedade, as pessoas tidas normais dentro desse desenho, e ao lado as pessoas com deficiência já se unindo. Então, formou a segregação das pessoas com deficiência. Na parte de baixo desse desenho, do lado esquerdo, temos a integração, que eu prefiro chamar de inserção. Então, já é a sociedade, e no desenho, né, temos o desenho com as pessoas tidas como normais, e já aquela parte que era segregada, já sendo inserida na sociedade. Mas isso o que significa, no meu ponto de vista, né, eu analiso assim, são as pessoas tendo que se adaptar, elas têm que se adaptar à sociedade em que vivem. E isso não é o correto, não é o ideal. Então, a grande busca dessas pessoas, e a grande luta minha também, participo desse desafio deles também no dia a dia, é a inclusão, que é a sociedade se adaptando para receber as pessoas com deficiência, seja ela qual for. E aqui do lado direito da tela, está aparecendo as letras, né, R, E, S, P, E, I, P, O, como eu disse anteriormente, respeito. Mais uma vez eu friso, as pessoas precisam ter mais respeito umas com as outras. Como o tema aqui é sobre as pessoas com deficiência, eu friso com elas, mas no geral, né? Alunos com os professores, colegas, respeito no trânsito, respeito na família, enfim. Vamos dar continuidade. Sim, as terminologias. E vamos passar aqui a terminologia correta a ser usada desde 2006. Então, tanto na legislação brasileira quanto na estrangeira, diversas são as nomenclaturas utilizadas, como, por exemplo, invisual, cego, pessoa com necessidades especiais, portador de deficiência, inválido, discapacitado, excepcional, entre outros, sendo pessoa com deficiência ou deficiente o termo correto. E de onde que eu tirei isso? Não inventei esse termo, não. Esse termo foi criado, ele faz parte do texto aprovado pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na Assembleia Geral da ONU em 2006. Bom, aqui eu trago para vocês algumas legislações, não vou falar todas elas, são acho que os 4 slides que eu preparei para vocês terem, né, esse documento, para saberem. Mas eu destaco aqui que, a partir da década de 80, principalmente com a nossa Constituição de 88, que foi, sim, uma grande conquista para as pessoas com deficiência, inúmeras leis que surgiram, leis protetivas, então, né, a essas pessoas. A Constituição ela tem 250 artigos, e 8 são destinados especificamente aos deficientes.
Essa já é uma grande conquista. Aqui eu coloco na década de 80, no ano de 85, a lei 8.103, que é atendimento às pessoas com deficiência. Já na década de 90, a lei 8.874, que trata sobre a acessibilidade a edifícios públicos. Em 93 temos o LOAS, né, a LOAS, que é uma lei orgânica da assistência social, onde tem o BPC, muito conhecido, né, o benefício de prestação continuada. Em 95, o acesso de literatura em braille, entre tantas outras. Aqui eu já pulo para 2002, a Lei 10.436 sobre Libras, né, Língua Brasileira de Sinais. Em 2005, a Lei sobre o Cão-Guia. 2009, então, tem o decreto que promulga a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 2011, nós temos um outro decreto no nosso país, onde foi instituído o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Já em âmbito internacional, trago algumas leis também importantes. Em 81, foi adotado pela ONU o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Em 92, foi estabelecida a data 3 de dezembro como Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Em 94, nós temos, por exemplo, a Declaração de Salamanca, que é da Espanha, que trata da educação especial. Pulando lá para 2006, foi aprovado, então, na ONU, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinada em Nova York em 2007, entrou em vigor no Brasil em 2008. E agora aqui vem uma pergunta aos alunos. Vamos lá. Eu conversei com a professora Kátia, e eu podia, quem acertar a pergunta, pode ganhar, não sei, professora, depois a senhora, né, decide se vai ser meio ponto, um ponto, mas antes de fazer a pergunta, eu vou explicar o porquê que eu trago essa pergunta. Aqui foi o tema do meu primeiro pós-doc, Direito à Educação para as Pessoas com Deficiência Visual, um estudo justo comparativo entre os países lusófonos, foi em 2017, né, que eu fiz o pós-doc. Aí eu grifei justo comparativo só para explicar que foi um estudo jurídico comparativo. Então, eu comparei principalmente a legislação do Brasil e de Portugal. E entre os países lusófonos, que são os países que falam a língua portuguesa. E agora vem a grande pergunta. Não vou colocar ainda. Então, assim, o que eu combinei com a professora Kátia? Como eu não estou visualizando quem vai falar, quem vai chamar aqui no chat, né, para responder, aí eu peço ajuda ou da professora Kátia ou do professor Rafael, porque eu vou fazer assim, eu vou fazer a pergunta e, sei lá, contar até 3, contar até 4, para não dar tempo de ninguém procurar no Google e ver se alguém sabe a resposta, tá bom? Combinado assim? Então, vamos lá. A pergunta é: a sigla CPLP, e aí o que engloba essa sigla? O que significa e quais são os países dessa sigla? Então, agora eu peço a ajuda do professor ou da professora, se alguém souber responder, vamos lá, contando até 1, 2, 3. Se alguém levantou a mão aí, ou se alguém falou alguma coisa no chat. Senão eu dou continuidade e dou a resposta. Denise, eu tenho um pessoal digitando aqui, né? Tá, vamos ver. Quem quiser pode ligar o microfone, mas vamos esperar mais 2 segundos. Senão vão correr no Google, aí não pode ganhar ponto, a questão tá valendo nota. O pessoal tá digitando aqui no chat, mas... Pode abrir o microfone? Ah lá, o Gabriel tá querendo falar. Pode, Gabriel. Comunidades dos países lusófonos, ou de língua portuguesa, geralmente é lusófonos, não era que fala? Isso, de língua portuguesa. Tá, e aí quantos e quais são os países? Ixi, agora para lembrar tudo, eu sei que são vários. Moçambique, Portugal, Brasil, aí tem Timor e... Nossa, são muitos, eu não me lembro todos. Bom, se for só... É o Gabriel. Tem vários. É só o Gabriel, professora Kátia, que tá dando essa resposta? Ele digitou todos os países aí embaixo. Eu não sei quais são todos os países. Denise,
Oi. No chat também a Roseli escreveu os países. Então, ela escreveu Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Essa foi quem que respondeu? Roseli. Então, agora a gente vamos parar, porque já passou o tempo, de repente as pessoas podem estar procurando aí na internet. Agora eu queria ver com você, professora Kátia, entre os dois, o Gabriel e a Roseli, depois se você ou divide, porque o Gabriel foi parcial, né? Ele respondeu parcial, e a Roseli, os países, respondeu todos. Agora me ajuda a tirar esse impasse aí. Eu ajudo, assim, Roseli. Como os dois são calouros, né? Os dois são meus alunos, então eu não vou dividir, eu vou atribuir meio ponto a cada um deles. Maravilha. A média semestral na minha disciplina, que é tópicos. Pronto. Maravilha. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Roseli. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, é isso. O que significa a sigla? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E aqui um pouquinho da história, e no próximo slide eu mostro os 9 países. Então, foi realizado em Lisboa, em 17 de julho de 1996, a Cimeira. A Cimeira, eles chamam Cimeira, mas é uma reunião de chefes de Estado e de governo que marcou a criação da CPLP, com objetivos de união política e a cooperação nos setores social, cultural e econômico. Foi integrada inicialmente por 7 países, ampliada para 8 em 2002, com a conquista da independência pelo Timor-Leste, e para 9 em 2014, com Guiné Equatorial. Então, aqui são os 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, em ordem alfabética, né? Bom, vamos dar continuidade? Sim, aqui eu trago um quadro para vocês, até vou colocar todos os países, os 9 países, é um resumão mesmo da pesquisa que eu fiz do pós-doc. Então, aqui os 9 países que eu acabei de citar, na primeira coluna, né, tem o nome dos 9, na segunda coluna, a população de cada um deles, na terceira, quantas pessoas com deficiência visual tem, isso inclui também pessoas com baixa visão, se aderiu ou não e quando à convenção, e quais ONGs, né, quais instituições que atendem a essas pessoas. Então, em destaque, eu coloquei em negrito na tela em destaque Brasil, que tem aproximadamente 211 milhões de habitantes, né, de brasileiros, sendo 596 mil deficiente visual total e 6 milhões de baixa visão. Aderiu à convenção em 2008 e aqui nós temos no Brasil 128 instituições que atendem a essa população. Eu anotei o destaque a LMC, que é o Lar das Nossas Cegas, que eu vou falar daqui a pouco. E Portugal, aproximadamente 10 milhões, com 20 mil cegos, que lá eles costumam falar cegos e não veem problema nenhum nessa palavra. No Brasil também muitos ainda usam cegos, é que eu costumei falar pessoa com deficiência visual, e ainda falo às vezes total. E 140 mil baixa visão, né, em Portugal, 20 mil cegos e 140 mil baixa visão, aderiu à convenção em 2009, e lá eles têm 13 instituições, e a principal delas é a ACAPO, Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. Amblíopes para eles é baixa visão. E eu trouxe em destaque, até coloquei em vermelho, Guiné Equatorial. Não tem levantamento de quantas pessoas com deficiência visual eles têm, não aderiram à convenção, e em relação a direitos humanos é considerado zero, não tem nada de direitos humanos em Guiné Equatorial. E Timor-Leste, não tem o levantamento de quantas pessoas tem com deficiência, não aderiram à convenção, mas tem 2 instituições que atendem pessoas com deficiência visual. Vamos lá. Mais umas dicas aqui. No teclado do nosso computador, vocês vão perceber que na letra F e na letra J tem um relevo. E por que esse relevo? A gente parece que é um defeito, a gente pensa que é um defeito do teclado. Não. A pessoa que tem deficiência visual total
ela se localiza no teclado com o indicador da mão esquerda no F e da mão direita no J, os demais dedos, né, no A, S, D e no K, L, C, cedilha, e a partir dali navega por todo o teclado. Então, essa é a grande dica. É importante falar, né, sobre isso. Por que tem esse relevo no F e no J? E nos telefones antigos, agora a maioria é todo touch, né, mas os que tinham tecla, a tecla 5 tem o relevo, que a partir dali eles navegam no restante do teclado do telefone. Dando continuidade, então, nós vamos falar um pouco sobre a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção ela contém 50 artigos e mais 18 artigos do protocolo facultativo, é um complemento à convenção. Nesses 50 artigos, eles contêm, né, o propósito, as definições, os princípios gerais, as obrigações, e eu destaco aqui a proteção. Proteção da mulher, criança, idoso com deficiência, direito à vida, acesso à justiça, proteção contra os maus tratos, discriminação em prol da inclusão, privacidade, habilitação, reabilitação. Maus tratos, eu lendo aqui, lembrei de falar uma coisa importante. As pessoas com deficiência, principalmente visual, elas recebem muitos maus tratos. Lá no lar, eu recebia muitas reclamações e, infelizmente, tristemente, eu trago essa informação, as mulheres sofrem muito abuso sexual, estupro muitas vezes, às vezes na rua mesmo. Tive aluna que foi estuprada, andando pela rua, indo para a casa dela, e dentro de casa. Muitas pessoas são estupradas. É muito triste essa notícia, essa informação. A convenção, então, ela foi assinada por 161 países, e a grande conquista que eu falei um pouco atrás, né, no início da palestra, que essa convenção, ela alterou a nossa Constituição. No seu parágrafo 3º do artigo 5º, leia-se agora, né, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso é muito importante. Então, essa convenção passou a ter força de emenda constitucional. Fantástica conquista. Um pouquinho do Lar das Moças Cegas. O Lar das Moças Cegas é situado aqui na cidade de Santos, na Avenida Ana Costa. Essa instituição nasceu em 1943, hoje com 3 unidades, a sede na Ana Costa, o centro aquático na rua de trás, que eu esqueci o nome, acho que é Rua Pará, se eu não estiver enganada, e o Sítio Paraíso, que é na cidade de Pedro de Toledo. E tem atividades várias, como o goalball, eu trouxe em negrito, que eu vou falar e mostrar slides, nos próximos slides, algumas fotos para quem não conhece goalball. Goalball, natação, academia, coral, banda, entre outras atividades. Que o Lar das Moças Cegas atende? O Lar das Moças Cegas é considerado uma ONG, é uma escola, né? Ele é considerado como uma escola. E atende pessoas com deficiência visual, total, baixa visão, de ambos os sexos e todas as idades, da Baixada Santista, de todas as 9 cidades da Baixada Santista. Com 5 cursos de capacitação, informática, massagem, telefonia, culinária e drenagem linfática. E eu citei aqui o NOCT, que a época que eu trabalhei, nós criamos, eu, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, criamos o núcleo de orientação e capacitação para o trabalho. As pessoas que faziam os cursos, nós tentávamos incluir essa pessoa no mercado de trabalho. Para isso, nós fazíamos palestras nas instituições, como a MSC, por exemplo, contratou aluno nosso, Hospital Ana Costa, entre outros, e aí nós informávamos, né, as pessoas, os gastos que ia ter ou não, qual atividade que a pessoa poderia trabalhar ou não. E eu grifei aqui, trouxe em vermelho, agendar visita monitorada. Cheguei a conversar com a professora Kátia e Rafael, essa sugestão, né, dei essa sugestão. Agenda uma visita monitorada com seus professores ou alunos, eles formam grupos, para vocês conhecerem o lar e as atividades, como que é o dia a dia dos alunos do Lar das Moças Cegas, tá certo? Fica aqui a dica. Então, aqui um pouquinho das fotos e breve história do jogo.
o goalball. Ele foi inventado em 46 com a finalidade de servir como terapia para as pessoas com deficiência visual. Iniciou com terapia e hoje participa de grandes competições, existem grandes campeonatos, né, de goalball. Como que ele é composto? 2 equipes de 3 jogadores em cada uma. E como é que é desenvolvido o jogo? É baseado no uso da percepção auditiva para a detecção da trajetória da bola. É uma bola com furos para a emissão do som do guizo. Então, dentro da bola tem um guizo e requer uma boa capacidade de orientação espacial da pessoa com deficiência visual, para saber onde é que aquela bola está localizada. Não pode deixar essa bola entrar no gol. Vocês vão ver no próximo slide a foto. As pessoas ficam deitadas em frente ao gol para a bola não passar. Todo jogador deve estar devidamente vendado, de modo que aquele que possui visão residual ou baixa visão não possa obter vantagem sobre um companheiro seu que seja totalmente cego. E o principal objetivo é que cada equipe faça com que a bola siga rasteira e ultrapasse o gol do campo adversário. Ganha a partida o time que, ao final do tempo estipulado, 10 por 10 minutos jogados, obtiver o maior número de gols. Então, no próximo slide estão as fotos que eu falei. Inclusive, na primeira foto do lado esquerdo, os jogadores estão com a camisa do Santos Futebol Clube. O goalball e a natação do lado das moças cegas, eles são patrocinados pelo Santos Futebol Clube. E na foto ao lado, então, tem os 3 jogadores, 2 estão deitados, um está se ajoelhado, né? O mais certo seria deitar, às vezes não dá tempo. E às vezes a bola bate no corpo do jogador e pula e entra no gol. Então, é um jogo bem difícil, bem bacana. E assim, a gente não pode torcer, porque não pode fazer barulho, tem que fazer o mínimo de barulho quando é gol, para o time que a gente está torcendo, obviamente, porque ele já logo levanta e joga a bola e a gente atrapalha o time adversário, isso não pode. Tem que ter silêncio absoluto na quadra para eles ouvirem o barulho da bola. No próximo slide, eu vou falar rapidamente sobre o Braille. As pessoas que nunca tiveram acesso, se vocês nunca tiveram acesso ao alfabeto em Braille, então eu trouxe para vocês aqui um pouquinho também da história. O Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até 6 pontos, dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada. Eu vou explicar daqui a pouquinho aqui na tela. O Braille, quem criou o Braille foi o Louis Braille, que ficou deficiente, se tornou, né, deficiente visual aos 3 anos de idade. E aos 18, isso em 1829, ele publicou o método Braille, que é uma leitura feita também, a próxima foto mostra como é feita essa leitura, é feita da esquerda para a direita ao toque de uma ou 2 mãos ao mesmo tempo. Então, aqui a tabelinha do lado esquerdo, né, a tabela que contém o alfabeto, né, a letra A, por exemplo, o ponto 1 está em relevo. Do lado esquerdo, você conta de cima para baixo, 1, 2, 3, do lado direito, 4, 5, 6. Esses são 6 pontos do Braille. E ali as combinações, a letra B é o 1, 2, a letra C 1, 4, a letra D 1, 4, 5, a letra E 1, 1, 5 e assim por diante. E aqui o próximo slide aparecem as mãos, né, mãos de pessoas lendo um livro em Braille. Então, às vezes leem só com uma mão e às vezes usam as 2 mãos. No próximo slide, nós temos o material que eles usam, né, que é usado para digitar em Braille, né, no caso a máquina Braille. Vocês veem as teclas 3, 2, 1, que são os pontos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tecla do meio é o espaço, e na foto de baixo é a reglete e do lado a punção. É colocado um papel entre essa madeira e essa régua de metal que vocês estão vendo, e ali vai se furando, e aí após essa furada, né, furada das celinhas, como é chamado, vira-se o papel, vai ficar tudo em relevo, aí a pessoa com deficiência visual, ou não, consegue ler. Eu disse ou não, porque eu quero frisar aqui que eu sou alfabetizada em Braille. Estou muito feliz que finalmente aprendi. Eu ficava, não vou conseguir aprender, é muito difícil. Depende muito, principalmente do método que é aplicado. Eu tive uma professora ano passado, uma grande amiga minha,
deficiente visual total, e ela insistiu muito que eu aprendesse, fiz o curso aqui à distância, ela mora em Guaratinguetá, e sou alfabetizada em Braille, muito interessante, aprendi muito, eu usei a reglete para escrever, né? Nesse slide nós estamos vendo, então, uma pessoa com as pernas, né, de uma pessoa caminhando com a bengala, então ele passando a bengala sobre os pisos, que eu vou explicar aqui o piso tátil de alerta, que é usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança. O de alerta tem os relevos semicirculares, vocês com certeza já viram, e o direcional, que são as faixas lineares em relevo, conforme vocês estão vendo nas fotos também. Aqui alguns aparelhos criados para ajudar as pessoas com deficiência visual. Então nós temos o mouse Braille no lado esquerdo, do lado direito a caneta falante, então ela vai passando a caneta, ela vai emitindo o som do texto ali que está escrito. A botoeira semáforo, quase todo mundo, acredito que todos aqui conheçam, né? No semáforo você aperta o botão, e principalmente no lugar, ali em frente, o lado das moças cegas tem, mas devia ter em toda a cidade, aliás, em todo o país, para ajudar as pessoas a atravessarem as ruas. E o identificador de cor e de dinheiro. Aqui uma informação super importante para vocês, que eu falei também no início da minha conversa aqui com vocês, sobre as cores das bengalas. Existem 3 cores diferentes de bengalas que sinalizam o tipo de deficiência visual. Quais são? A branca, né, que é a tradicional, que indica que a pessoa é cega, é deficiente visual total. A baixa visão, a cor verde, indica que é baixa visão, a bengala toda verde. E a bengala vermelha e branca indica que a pessoa tem deficiência auditiva e visual. Então, aqui na foto mostra a pessoa, são 3 contornos na cor preta do ser humano, né, do corpo humano, e a primeira pessoa está segurando a bengala na cor branca, a segunda na cor verde e a terceira na cor branca e vermelho, com faixas vermelhas. Tem outras cores, mas aí não tem significado algum, a não ser o gosto próprio, da própria pessoa que vai usar. Tem amigo meu que usa bengala preta, toda preta, né? Tem gente que usa pink, tem tudo quanto é cor. Mas essas 3 são de padrão internacional. A branca, a verde, a vermelha e branca. Para finalizar, nós vamos agora apresentar os cães-guia, são os nossos últimos slides. Então, no primeiro slide, nesse slide tem 3 fotos de cão-guia. O primeiro à esquerda, no canto superior esquerdo, é o cão-guia com um arreio, que está escrito cão-guia, não me toque, estou trabalhando, é do Íntegra. Agora, nunca lembro se é Íntegra ou Integra, mas eu acho que é Íntegra, que é em Brasília, essa instituição que prepara os cães, né, para serem cães-guias. Eles são preparados desde os 2 meses de idade. Vocês podem ver na foto do lado direito superior, né, no canto superior direito, 2 cachorrinhos ainda bebê, um branco e um pretinho, bebê. E embaixo tem no meio da tela, tem um bebê também, da escola Ellen Keller, lá do Rio Grande do Sul. Não, desculpa, é Santa Catarina, eu esqueci o local agora, me desculpe. Então, vocês vão ver mais fotos agora deles. Nesse outro slide, o bebê com arreio, tem arreio de bebê para ir treinando, né? Já ir acostumando a usar o arreio. Do lado esquerdo, ele está localizado no slide. Do lado direito já tem 3 adultos, os 3 estão com arreio. Embaixo temos o cão-guia novamente com arreio escrito nome toque, estou trabalhando. E uma coisa bem interessante, que pouca gente sabe e existe, né? Aqui está a foto comprovando, são 2 cães aqui na foto, um é cão-guia de um cão-guia, que já foi cão-guia, ficou totalmente cego, e ele recebeu um cão-guia para ajudá-lo na vida, no dia a dia dele. Nesse próximo slide temos 2 fotos. Na foto da direita é o professor Silvio, do lado das moças cegas, professor de informática, ele está com seu cão-guia Jerry, que infelizmente já não está mais entre nós, ele já faleceu, mas ele ficou muitos anos com o Jerry,
E o cão-guia, ele pode trabalhar até 8 anos de idade. Geralmente começa a trabalhar com 2 e pode trabalhar até os 8 anos, depois ele é obrigado a ser aposentado dessa atividade. E aí eu conheci o Jerry e trabalhou todo esse tempo, enfim. E na outra foto é um advogado aqui da cidade, que ele é deficiente visual total, também tem cão-guia, e ao lado, ele está ao lado de um homem, de um rapaz em cadeira de rodas. Agora, atividades do cão-guia que muita gente não sabe, que ele ajuda, ele auxilia, ele é treinado para auxiliar pessoas com deficiência física. Na foto, o cão-guia está pegando alimentos do mantimento, né, no supermercado para uma moça que está numa cadeira de rodas. Nessa outra foto, à esquerda ele está, acredito que retirando o leite, um galão de leite da geladeira. Na foto da direita, ele está colocando um cartão num caixa eletrônico. Nesse outro slide, ele está ajudando a tirar a roupa de dentro da máquina de lavar. E uma outra foto é um pastor alemão, também treinado para ser cão-guia, acompanhando uma criança numa cadeira de rodas. E aqui eu finalizo, deixo o meu contato, meu e-mail, deniseguedes@hotmail.com. A foto é uma foto aérea da Orla de Santos. E meu muito obrigada. Vamos agora às perguntas, ao nosso bate-papo. Denise, muito obrigada. Foi muito, muito legal a sua palestra. Eu aprendi bastante. Ah, legal. legal. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, professora. E acho que o Rafael vai organizar, porque ele já estava anotando aqui que ia perguntar. Então, deixa o Rafael conduzir essa questão das perguntas. Tá bom? Tá bom. Olá, Denise, muito obrigado pela fala. Oi, Rafael. O pessoal gostou muito. Por enquanto, já temos 2 pessoas aqui cadastradas para fazer a pergunta. A Bárbara gostaria de ligar o áudio para perguntar para você diretamente, se não tem problema, se não tiver problema. E depois a Vitória vai escrever uma pergunta no chat. Tá, eu estava rindo, desculpa, Rafael, a hora que você começou a falar, desculpa. É que eu estava lendo aqui a Bárbara, tinha que te perguntar para ganhar ponto para a disciplina do professor Rafael também. Eles estão animados aí, eles começaram com essa fake news aí de que vão ganhar meu ponto comigo. A fake news foi ótima. Vamos lá. Bárbara, fique à vontade, pode ligar o microfone. Bom dia. Animados, eu acho que foi modesto, né? Eu acho que seria a palavra correta, preocupados, né? Bom dia, professora Denise. Bom dia. Muito obrigada pela palestra, muito interessante. Eu já venho com 4 perguntas aqui. Nossa. Vou te bombardear. Deixa eu te explicar o contexto. A Kate e a Yankee estão aqui, se elas quiserem falar, inclusive. Local de fala é total de vocês. São minhas colegas de sala, elas têm deficiência visual. Sim. E desde o primeiro semestre, né, eu e meus colegas, a gente tenta, né, conforme aquilo que a gente conhece, e assim como a palestra de hoje vai nos ensinar ainda mais, a fazer a inclusão, de fato. Como a gente entrou nesse modo remoto, quase logo de cara, né, então a gente teve que se adaptar a essa situação. A gente utiliza bastante, eu sei que elas têm o apoio do serviço social, e elas utilizam muito a questão dos aplicativos para leitura, textos, tudo mais. Não, assim, não sei como é que está a questão do Braille, né, por causa desse modo remoto. Sim. Então, as minhas perguntas são direcionadas para descrição audiovisual. Na disciplina de História da Arte, a gente utiliza muita imagem, né? Inclusive, a professora Rita não está, mas eu sou muito grata a ela, porque ela me ajuda também, e nos ajudamos e tudo mais, para poder oferecer a melhor descrição audiovisual possível, ou escrita, das imagens ou de arquiteturas. E aí eu estou treinando, o pessoal está ajudando, a gente sempre faz isso naturalmente no WhatsApp. E aí minhas perguntas são o seguinte, em relação às descrições audiovisuais. Como fazer a descrição audiovisual, ou escrita, né, quando temos figuras femininas e masculinas, pela questão do gênero? Por exemplo, eu não posso utilizar mulher ou homem,
já que hoje em dia está tão em pauta essa questão dos gêneros, do trans, do não binário. Não sei se a senhora tem alguma ideia de como se referir a essas figuras femininas ou masculinas ou não, né? Isso me confunde bastante, se eu estou sendo muito parcial, porque a gente tem que ser imparcial, né? Aí, continuando, tem mais sobre... Posso fazer tudo de uma vez ou a senhora prefere responder uma de cada? O que for melhor para você. Essa já me veio até uma... Eu gostaria até de responder essa. Posso? Não te atrapalha? Você já respondeu? Com certeza, imagina. Você tem as outras aí anotadas? A fala é sua, que é isso? Não, é porque eu achei muito interessante a colocação, mas me veio uma ideia bacana, assim, para ajudar na resposta. Depende muito do contexto. Esse depende é coisa de advogado, tá? Eu sou advogada também, a gente sempre começa a frase com depende, brincadeira. Mas depende mesmo, depende da imagem, depende do contexto. Se você quer, por exemplo, eu até comentei ontem, eu vou dar um exemplo, tá? Não é nada contra, é só um exemplo mesmo. Pablo Vittar, ou Vittar, nem eu sei direito o nome. O Pablo, que é a Pablo, já, até eu fico confusa com isso. Mas é importante, por exemplo, você quer contar para a Ianca que o que eu fiquei sabendo também, não sei se é fake, que a Pablo foi considerada a mulher mais bonita o ano passado e a filha da Gretchen foi considerada o homem mais bonito do Brasil o ano passado. Olha que coisa maluca, para você entender e para você explicar. Então, de repente, você vai passar essa informação aí para a Ianca, para a Kate, né, para qualquer pessoa que não esteja vendo a cena, é complicado. Você teria que descrever, a Pablo tem, eu até falo a Pablo, porque ela pede, ou ele, olha aí, pede para falar assim, a Pablo. Então, depende desse contexto, você vai falar, você viu a cantora nova que está fazendo um sucesso, que chama Pablo? É confuso, né? Para quem não consegue ver a imagem. Aí você teria que explicar que é uma pessoa trans, ou falar o termo correto, que nem eu entendo muito dessa parte aí. E a mesma coisa com a filha da Gretchen, que é um homem, né? E quer que assim seja considerado. Então, você vai falar daquela pessoa, explicar só a imagem. Depende se é um exercício, que a professora deu e você precisa explicar aquela imagem e tem um homem, tem uma mulher. Você pode falar, como você até iniciou a pergunta, tem uma imagem de uma pessoa do sexo feminino, do sexo masculino, ou pode falar, tem uma imagem de uma mulher, uma criança que por estar com, sei lá, com vestido, aparentemente é uma menina, que desde criança as pessoas, os meninos já estão usando vestido, enfim... Eu acho que está ficando cada vez mais difícil até para a gente explicar, mas acho que cabe, vai ali talvez o bom senso na hora de analisar melhor a imagem que vai ser passada. E o contexto, né? Você quer falar de música, você quer falar, sei lá, o filho da Gretchen, que eu esqueci o nome, a filha, né? É pai, agora a filha da Gretchen é pai. É muito louco esse feminino masculino. Então, eu acho que vai depender muito do contexto mesmo, do que você quer passar para as pessoas, de como fazer a descrição. Eu acho que é isso. Não sei se me fiz entender ou se eu compliquei ainda mais. Não, imagina, que é isso. Então, eu acho que eu vou utilizar o termos figuras, né, masculinas, femininas, e através, acho que da descrição, né, do que a gente imagina que seja feminino e masculino, né, porque também depende, né, daquela definição. Aí eu acho que a pessoa vai conseguir ter uma ideia. Uma noção, né? Isso. Aí, também continuando, é correto utilizar medidas para altura e largura numa descrição audiovisual? Por exemplo, quando a gente estava falando de obras arquitetônicas medievais, né? Eu posso utilizar 2 metros de altura? Não fica difícil, né, de, sei lá, imaginar o tamanho? Eu posso ou não posso? Também, volta à primeira palavra, depende do momento que você vai passar essa informação para a pessoa. Eu já fiz, por exemplo, audiodescrição de curtas-metragens, coisa bem propaganda, vamos imaginar uma propaganda de televisão. Então, você tem um tempo muito escasso. Então, depende do teu tempo também para explicar em detalhes. Que nem quando eu comecei aqui a apresentação, eu fiz a minha audiodescrição.
E agora que eu estou vendo que, por exemplo, eu esqueci de falar que eu estou com uma camiseta polo na cor vinho com bolinhas creme. Eu estou na sala, atrás de mim, né, na imagem aqui no computador, está aparecendo isso assim, assim. Então vai depender do tempo. Eu procurei ser mais rápida possível, então eu falei, tenho cabelo branco, repicado, curto, pele branca, uso óculos e já iniciei. Então vai depender do seu tempo para fazer essa audiodescrição. Então, você está, de repente, num museu, você está num lugar que você tem o tempo à vontade. Ou você está numa prova, você vai ajudar, por exemplo, a Ianca. A professora fala para você, ajuda a Ianca, descreve essa imagem para a Ianca. Você vai procurar acelerar e dar detalhes para que ajude a Ianca a responder aquela questão. De repente, você fica presa a outros detalhes e não ajuda naquela questão em si. Então, mais uma vez, é isso, vai depender do seu tempo e de qual a finalidade da descrição. Mas, certo, lógico, quanto mais rico de informação, e às vezes a própria pessoa, mas tá, e a parede da sala da professora, que cor, você consegue ver? E o teto, sabe? Detalhes. É o tempo, depende muito também do tempo que você tem e do interesse também da pessoa em conhecer mais. Você vai para uma pessoa numa praia, eu sempre falo isso. Como que eu descreveria o que eu estou vendo agora para uma pessoa deficiente visual total e que nunca conheceu, por exemplo, o mar, nunca conheceu uma praia? Porque tem isso também, né? As pessoas com deficiência visual que já enxergaram até uma certa idade têm pelo menos uma noção, né, do que é uma cadeira, o que é a cor marrom, o que é o azul. Também é difícil a gente definir isso tudo, esses pequenos detalhes. Sim, inclusive, complementando a sua resposta, né, a Ianca e a Kate, elas falaram que cheiros e texturas, às vezes parece tosco na hora que a gente fala, mas que eles são muito importantes, por exemplo, imagina o mar com uma textura da água caindo na sua mão e tudo mais, o cheiro, cheiro salgado. Sim. Então, aí outra pergunta que eu acho que não sei se depende agora, era sobre, na audiodescrição, emitir ou expressar informações sobre expressões faciais e sentimentos. Por exemplo, rosto triste, rosto feliz. Posso? Pode, mais uma vez, vai depender do contexto. Que nem eu falei do desenho, né, do símbolo da deficiência intelectual. Ele está esboçando um leve sorriso. Eu não posso falar, ele parece até que está alegre. Talvez ele tenha acabado de ouvir uma piada, sabe? Coisas assim, muito pessoais. Dependendo do que você do que vai servir aquela tua audiodescrição, não pode pôr sua interpretação pessoal, tem que tentar ser o mais simples possível do que está acontecendo ali naquela cena. Não você... Peraí, começou o som aqui, deixa eu fechar aqui. Estava no celular e começou a falar aqui. Então, isso depende também, mas você vai falar uma coisa muito rápida e que não pode se comprometer de você dar sua opinião. Ela está dando um leve sorriso, mas para mim está parecendo um sorriso de deboche, sabe? Assim, sem dar sua interpretação. Ela está com um leve sorriso, ou está com uma aparência triste. Eu acho que ela está triste porque está com isso, está com aquilo. Não, sem entrar em detalhes, a sua interpretação do porquê daquilo. Certo. Posso a última? Nossa, claro, desculpa. Claro. Desculpa o tanto de pergunta. Imagina, eu tô tirando o som aqui do celular que começou a fazer barulho. Pronto, tirei. Tá ok, obrigada. Como está a questão da inclusão audiovisual na internet, no sentido de aplicativos, dos meios digitais? Tem alguma coisa? Eu lembro que, não sei se foi a Kate ou a Ianca que me falou, que acho que tem um leitor, mas ele é muito simples, né? Ele fala, por exemplo, uma figura feminina, uma masculina, uma do lado esquerdo, direito, sem muitos detalhes, assim, das expressões, né? De forma parcial e tudo mais. Sim. Existe alguma coisa aqui no Brasil, né? Porque imagino que possa ter na língua inglesa, né? Porque é mais tecnologia, papapá. Mas, e no Brasil, será que tem alguma perspectiva? Já está tendo algum projeto, alguma coisa nesse sentido?
Olha, até onde eu sei que eu posso te afirmar, não, que eu saiba. E realmente, em todos os sites, o que você encontra de audiodescrição é super simples, e quando tem muitos que nem tem. A pessoa, não sei se foi Anca, não foi. Acho que foi uma outra amiga minha, deficiente visual total, que fez esse teste. Eu até pedi, entra nesse site, vê, sente, né, digamos assim, quais as dificuldades e o que você encontra de acessível ou não. Aí ela comentou, além de ter descrição muito rápida, tem figura que não diz nada. Ela sabe que tem alguma coisa ali, porque acho que emitiu algum som, apareceu algum texto para ela, não lembro exatamente, mas não descreve nada. Que nem, por exemplo, eu agora, olhando aqui na minha tela do computador, tô vendo a minha imagem, tô vendo o quadradinho, né, eu falando, e logo abaixo tem um quadrado preto. Se eu passasse, no caso dessa pessoa que me falou a informação, o que ela quis dizer para mim? Que ela passou o cursor, né, do computador dela e apareceu, por exemplo, nesse quadradinho, uma mulher, aparece a imagem falando só isso, imagem de uma mulher. E aí quando ela passa em cima desse quadrado preto, ela soube que teve alguma coisa, mas não descreve, devia descrever quadrado em preto, quadrado todo preto. Mas não, tem muitas figuras, muitas imagens que não tem descrição, nenhuma. Isso tanto no Face, qualquer programa tem essas dificuldades, e principalmente em alguns sites de órgãos federais, aí, das 3 esferas, federal, estadual e municipal, isso já foi detectado, isso com certeza, infelizmente. Entendi, muito obrigada. Tem aquele para cego ver no Facebook, né, a hashtag, que é bem interessante, está sendo bem legal, assim, mas acho que a inclusão está vindo, assim, pela conscientização das pessoas, não, acho que por grandes instituições, sejam tecnológicas, sejam públicas, né, enfim, é isso. Deixa agora falar para os outros, né, que senão eu fico falando horrores. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada, e viu? até pegando o gancho aí do Pra Cego Ver, estão também, pelo menos aqui em Santos, as pessoas estão fazendo uma campanha, as pessoas, em prol das pessoas com deficiência, para mudar esse termo, hashtag Pra Cego Ver, hashtag para todos verem. Querem que tire esse para cego ver, é para todos verem, que eu achei bem bacana também. Não fica aquela coisa específica. Então, de repente, você também não entende muito a imagem, é baixa visão, não é o cego total, então parece que está só específico para cego. Eu achei bacana, tem muita gente já mudando, coloca no seu próprio Face para todos verem. Fica a dica. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Quem mais? Agora tem fila aqui. Ianquinha. Eu chamo de Ianquinha. Tô vendo aqui, Ianquinha. Se depois eu puder comentar. Fique à vontade. Quer passar para a próxima pergunta? A próxima pergunta na lista aqui é a Vitória. Vitória, você ia colocar no chat, né? Fique à vontade. Bom dia, posso falar? Pode. Muito obrigada pela fala, viu? Foi muito boa, aprendi bastante. É muito interessante a gente ter uma outra perspectiva das coisas, porque a gente fica muito no achismo, acho que é melhor assim, acho que é melhor assado, do que a gente ouvir de alguém que estudou e que realmente viu na prática como que é melhor, na verdade. Sim. Então, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Eu que agradeço por vocês ouvirem e peço que vocês repassem. Multiplique essas informações, multiplique para N pessoas, o quanto mais, melhor. Legal, muito obrigada mesmo. Então, a pergunta. Eu vi nos slides dos cachorros, né, dos cão-guias, que, pelo menos pelo meu pequeno conhecimento aqui, parece que são todos da mesma raça. Existe essa padronização mesmo? Parece ser tudo labrador. É meio padrão o labrador, mas eles treinam outros também. Que nem na foto, aquele pastor alemão, ele é americano. Nos Estados Unidos que costuma trabalhar outras raças, mas no Brasil o padrão, não que seja assim, vamos dizer, obrigatório, é só o labrador que aprende, não.
tudo leva a crer que o labrador aprende com mais facilidade, ele é o mais utilizado mesmo como cão-guia. Agora, nos Estados Unidos, já eles usam outras raças e também para fazer outras atividades. Para falar a verdade, não encontrei no Brasil um cão-guia que faça aquelas atividades que eu mostrei nos slides, né? Ajudando no supermercado, no caixa eletrônico, dentro de casa, né? Colocar roupa na máquina, tirar roupa da máquina. Não encontrei, só encontrei nos Estados Unidos. Ah, legal. Percebi pelas imagens que pareciam todos labradores, né? E eu já tive labrador aqui em casa, e a gente, quando ele era bebê, a gente começou assim a adestrar, mas adestrar é coisa boba. Senta, levanta, para, deita, rola, essas coisas. E eles eram bem assim, obedientes mesmo. E agora a gente tem um pastor alemão aqui. Sim. E é engraçado perceber o olfato do pastor alemão, ele é mais aguçado, ele ainda é bebê, né, mas é mais aguçado, assim, às vezes a gente tá longe, se mexe assim, a orelhinha já levanta, ele já vira o rosto, é bem engraçado, então é por isso que eu perguntei. Mas não tem esse, né, só o labrador, mas ele é o mais indicado mesmo, eles acho que são os mais, não sei se apropriados, talvez até pela relação à altura, né, o tamanho que eles ficam, ou também a pelagem, pouco pelo. Eu não sei te dizer ao certo, agora eu que estou no achismo aqui, mas padronizou os labradores mesmo, aqui, né, no Brasil. Ah, legal. Muito obrigada, viu? Imagina, Vitória. Eu só fiquei na dúvida, a Ianca, acho que ela queria comentar algo específico da sua resposta. É isso, Ianca? Ou uma pergunta nova? Se é uma pergunta nova, eu coloco você no fim da lista. Se você quiser comentar ou compartilhar a experiência de alguma coisa que a Denise acabou de falar, aí acho que pode ligar o microfone, que daí faz sentido, né? Porque tem a ver com o que a Denise acabou de responder. Ver se a... Oi, vocês me escutam? Bom dia. Sim, sim. Oi, Aquinha! Então, é que eu queria comentar, mas pode ficar para o final, que eu queria falar algumas coisas, que é sobre o lar, algumas atualizações que aconteceram, que são um pouco diferentes. Legal. E comentar também algumas coisas sobre a questão da acessibilidade, né, dos aplicativos. Isso é bacana. Mas pode ficar para o final, deixa o povo perguntar. Beleza, primeiro. tá ótimo. Você tá logo depois do Wagner, tá bom? Legal. Agora, quem vai fazer a pergunta, quem tinha uma pergunta é o Arthur. Arthur, fique à vontade. Oi, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra, né? Uma palestra muito útil e que eu sempre gosto de ouvir sobre esse assunto, né? Porque uma das minhas, entre aspas, mentoras, né? Ela luta muito pela inclusão, né? Certo. Então, uma pergunta que eu queria fazer, que desde 2010, assim, fazem alguns anos que eu vejo que esse assunto está entrando muito mais em pauta, né? A inclusão, inclusive na própria mídia, né? Em desenhos, em livros, a gente está vendo esse tema sendo mais tocado. E eu queria perguntar se, na sua opinião, esse tema vai começar a se tornar mais relevante ainda do que já é. Porque eu vejo como uma forma também de representação, né? Tem um nome certo para isso, só que eu esqueci. Mas como uma forma também de lutar pelos direitos, né? Dessas pessoas. Sim, com certeza. Posso responder? Opa, pode. Com certeza, Arthur, tá? Eu digo que está em ascensão esse tema, e essa preocupação com as pessoas com deficiência, em prepará-las até, né, e destacá-las. Muitas delas têm um potencial muito grande. Você pode ver aí as Paralimpíadas. Muitas pessoas que estão paradas, não tenho condições de me mexer, eu não tenho, digamos, sei lá, uma parte do braço, uma parte da perna. Não, vai à luta, vai atrás. Tem, além da área do esporte que eu estava falando, né, da Paralimpíada, centros de reabilitação, próteses e órteses que são fornecidas, né, pelo governo. Então, assim, a atenção a essas pessoas está, sim, em ascensão. Eu acredito que as pessoas não só que têm deficiência, mesmo as que não têm deficiência, estão engajadas em ajudar,
isso eu acho bem bacana, e vejo aqui, né, principalmente aqui em Santos. Eu participei, há uns 2 anos atrás, da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados de Santos, e eu vi, era uma equipe, eram umas 20 pessoas, uns 20 advogados, com muitas ideias, muito mesmo, colocando as coisas em prática, falando com o pessoal do MP, do Ministério Público, os procuradores. Fizemos um trabalho à época, falar só né, para não me estender, por exemplo, dividimos em grupos e fomos em todas as escolas particulares da cidade de Santos, todas. E fizemos a busca de tudo, de acessibilidade em relação a tudo, ao material para as pessoas, para as crianças com deficiência visual, o que tinha ali para as pessoas que usavam a cadeira de rodas. Tinha escola que não tinha acessibilidade nenhuma, nem no banheiro, nem a mínima rampa. Para entrar na escola já tinha que levantar a cadeira. E isso tudo foi levantado, foi apresentado para o Ministério Público, que depois fez visita, né, as pessoas do próprio Ministério fizeram visitas, e quem não tinha cumprido o que nós havíamos sugerido, que nós não tínhamos o poder de impor nada, aí sim eles iam receber uma sanção. E até onde eu acompanhei, assim, posso dizer que uns 70% das escolas mudaram o seu comportamento. Muitas delas, a mãe chegava, eu quero matricular meu filho, mas tem deficiência física. Nós não temos mais vagas. E nós fomos conferir, eles tinham vaga sim, só não queriam pegar pessoas com nenhuma deficiência, porque eles não tinham adaptação para isso. Então, isso assim, foi só um detalhe, né, um parênteses, para dizer como a sociedade, no geral, está se mobilizando sim, em prol dessas pessoas. E as próprias pessoas com deficiência também. Por isso a convenção, então isso está um ato internacional mesmo. A gente vê isso, a gente que acompanha mais de perto, que lê, enfim, isso está mudando mesmo em muitos países, né? Não vou dizer no mundo, mas em muitos países mesmo. É isso. Entendi. Muito obrigado, viu, pela palestra. Imagina. E pelos ensinamentos. Obrigada, eu que agradeço você por participar. Obrigado. Que legal. Quantas perguntas, gente. Deixa eu ver aqui agora. Acabou de ser o Arthur, né? Agora o Gabriel. Gabriel, fique à vontade para ligar o microfone. Oi, tudo bem, professora? Oi, Gabriel, tudo bom? Eu queria, na verdade, não é nem fazer uma pergunta, mas dar uma retomada no que a Bárbara falou sobre descrição de pessoas trans e não binárias, etc. Sim. O que acontece? Eu me engajo muito nessas questões de gênero, inclusive vou começar a participar de um grupo agora, um núcleo sobre sexualidade, gênero, etc. E a gente tem que, eu acho assim, que inclusão e diversidade não é uma coisa que se restringe a um âmbito só. Então, a gente pensar, como que eu vou descrever uma pessoa trans? Na verdade, é por isso que a gente tem que pensar o quão importante é a identidade de gênero. Você fala, ela era uma mulher. Ele é um homem, porque é a construção que a gente tem social, porque a gente vê ele um homem. Então, eu acho que acaba sendo muito mais inclusivo a gente descrever essa pessoa como homem para uma pessoa, porque na verdade a gente mesmo não consegue ver, por exemplo, a genitália. E genitália não tem nada a ver com gênero. Então, a gente fala, olha, a Tami é um homem, ela não é uma mulher que está de homem. Sim. E assim como a gente vai descrever uma pessoa não binária, a gente descreve que é uma pessoa que não se identifica com nenhum gênero feminino, nem com gênero masculino. E ponto. A gente fala que a pessoa é uma mulher, a gente não está vendo a genitália dela, a gente não sabe se ela é biologicamente, né, do gênero feminino, porque gênero é uma construção social, é o que a gente percebe do outro. Então, é isso que a gente tem que fazer. Também pensando em inclusão, descrever essa pessoa com gênero ao qual ela se identifica, é também fazer inclusão. Então, eu acho que para mim é isso que eu queria dizer. Então, a gente vai descrever a Tami como um homem. A gente vai falar, olha, a Tami é um homem, ele, no caso, ele tem o cabelo preto e pouco importa a genitália dele. Perfeito. Bom, é isso. Perfeito, Gabriel. É isso mesmo. Aí eu volto até fazer um parênteses aí, um complemento,
que também é aquele contexto, por exemplo, a Ianca pergunta para você, Gabriel, me explica melhor, aí sim você vai detalhar, né? Me explica melhor essa história da Tami, que eu tinha esquecido que era a Tami. Eu ouvi falar que a Tami era filha da Gretchen, que agora é homem, aí é diferente. Aí você vai descrever e me descreve como que é a Tami, ou como ela era e como ela está agora. Depende realmente do contexto, mas rapidamente, né? Apareceu a Tami e você tem que falar, então, olha, parece uma pessoa assim, como você falou, cabelo assim, cabelo assado e tal, e não se referir exatamente, especificamente, se é homem, se é mulher, também é uma linha de apresentação, de audiodescrição, né, perfeita. Então, e aí também falando da Pablo Vittar, que é um personagem, quando ele está vestido de mulher, ele é a Pablo Vittar. Mas ele mesmo, sem estar no personagem, ele não deixa de ser um homem cis. Então, a gente pode descrever ele como um homem que está... a gente fala drag queen, né? Mas é transformista, que a gente pode chamar também aqui no Brasil, que é uma tradução direta, quase. Então, a gente pode falar que ele é um transformista, que ele está se vestindo de mulher, fazendo o papel dele de mulher, entendeu? Essa arte em si, é isso que é fácil de... Eu acho muito mais fácil de descrever, na verdade, para uma pessoa que não vê, porque a gente vê e faz julgamento. Porque é muito mais fácil você ver e julgar, né? Então, acaba sendo muito mais inclusivo você descrever uma pessoa pelo gênero dela. Então, eu acho isso... na verdade, eu acho muito mais fantástico do que a gente, mesmo porque a gente faz uns julgamentos precipitados e que para eles provavelmente não vai ter tanta diferença. Então eu acho isso sensacional. Eu acho que eu estava pensando, eu achei nesse âmbito muito mais significativo, sabia? Perfeito, mas perfeita a sua colocação mesmo, perfeito. Tá vendo? Eu falo sempre nas minhas palestras que eu nunca saio de nenhuma sem aprender. Eu até brinco que eu gosto das 4, eu gosto de 3 das 4 operações de matemática. Eu gosto de dividir conhecimentos, multiplicar e somar, né, adição, nunca subtrair. E sempre saio das palestras sempre aprendendo mais e tendo uma visão mais ampla até. É importante essa colocação, sim, na audiodescrição, né? A gente sempre acaba colocando, eu falo nós videntes, né, que é assim que nós somos vistos, tidos, né, quem enxerga, somos chamados de videntes. Nós videntes acabamos... É difícil não colocar uma interpretação nossa. Da Pablo, por exemplo, sei lá, vou falar, Pablo tem o cabelo loiro, mas eu preferia muito mais quando era preto. Geralmente já sai um comentário mais ou menos assim, sabe? E não pode, na audiodescrição não pode ter essa nossa colocação. Isso interfere demais na imagem. É imparcialidade, né, de certa forma. Exatamente. Total. Tem que ser imparcial total. Perfeito, perfeito. Legal, muito bom, gente. Muito ótimo bacana, debate. Temos mais perguntas. O Wagner mandou uma pergunta escrita aqui para eu reproduzir, mas Wagner, caso queira ligar o microfone ou fazer você mesmo, não tem problema, pode ligar e sobrepor minha voz, tá bom? Mas enquanto isso eu vou lendo. Diz o seguinte, bom dia, né? Em 2018 ele sofreu um acidente de moto e teve rompimento total dos ligamentos do joelho. Aí ele precisou usar uma muleta durante 1 ano. E depois precisou fazer a colocação de pinos e parafusos no joelho. E ocorreu que no Banco do Brasil, em certa ocasião, a entrada dele não foi permitida, porque ele não tinha um documento de deficiente para comprovar os aços que estavam implantados no joelho dele. O gerente do banco foi até ele e aí conseguiu fazer o pagamento da conta sem que ele precisasse entrar no banco. A pergunta dele é a seguinte, você como jurista, ele queria saber se existe alguma tipificação desse ato, se ele realmente precisa aportar um documento que o permitisse de entrar ali no banco por conta dos pinos no joelho. Se você quer que eu repita a pergunta, eu repito, Denise. Não. Olha, até onde eu sei, não tem justificativa isso. Eles teriam que abrir
E, na verdade, eu não sei se quando passa, se ele passasse na porta giratória, será que apita? Ele teria que apitar por causa da muleta, acho que é isso. Não sei se ele passou por essa situação de não conseguir passar na porta giratória. Não sei, Wagner, fica à vontade se quiser se pronunciar, viu? Eu digo Ele isso está porque... escrevendo aqui no bate-papo. Ah, tá. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Apita pelos ossos do joelho, tá. Pois é. E aí você tem, Wagner, no joelho deve ter cicatriz, vamos dizer assim, deve ter alguma marca, da cirurgia em si. Acho que seria, tenho sim. Então, era o mínimo, aí é o bom senso, né? Volta aquela palavrinha mágica, a falta de respeito, né? E o bom senso, poderia até chamar como é que chama? A gerente, seja lá quem for o funcionário, mas o correto seria abrir a porta do lado, ou liberar a passagem. Para pessoas com cadeira de rodas, é obrigatório abrir a porta ao lado, né? Tem que ter, todo banco tem uma entrada sem ser pela catraca. Quem usa também marca-passo, não pode passar por ali. Enfim, nesse caso, acho que faltou foi o bom senso e a falta de respeito com o Wagner, está se explicando. Eu tenho um parafuso no braço, uma vez apitou, e eu expliquei isso. Eu falei, você não vai fazer eu tirar a roupa, não apita mais, mas uma vez apitou. Eu falei, só pode ser o parafuso do braço, eu não estou com nenhum metal mais, não é moeda, chave, celular, fizeram tirar o óculos, assim, é uma falta de respeito total. E dependendo até o nível que chegar, você pode sim até processar o banco por estar fazendo você passar por esse vexame, né? Tem um termo jurídico agora que fugiu, mas de repente se foi muito humilhante até para você, você pode vir até processar, porque não tem justificativa ter que andar com documento de jeito nenhum. Eu volto até a dar o exemplo do cão-guia. Muitos ônibus aqui em Santos não estavam deixando o Silvio entrar com o cão no ônibus, e ele falou, olha, para diminuir o estresse, eu passei a andar com a lei. Ele mostrava a lei, aí deixavam entrar. As pessoas pisavam no pé do cachorro, pisavam no rabo do cachorro, ele põe o cachorro debaixo do banco, o ônibus tem que ter um local especial, geralmente ali ao lado de onde tem o espaço da cadeira de rodas, né, para quem vai subir com a cadeira de rodas. Muitos não tinham, agora que já foi tudo muito readaptado, isso tem mais de 10 anos. Mas é isso, é o bom senso de cada um, é o respeito, é a educação, é isso. Somando tudo isso, infelizmente você passou por essa situação desagradável aí. Legal, obrigado, Denise. Temos mais algumas perguntas, tudo bem? Pode, vamos lá. Temos da Ianca, a Ianca quer fazer as considerações dela. Por favor, Ianca, Sim. fique à vontade. De nada, Wagner, que está escrevendo aqui, obrigada, de nada. A Ianca eu já ia até pedir, ela deve, com certeza, super mais atualizada do que eu em relação ao lar das moças cegas. Vamos lá, vamos ver as novidades do lar aí, Ianquinha. Tá dando pra me ouvir? Estamos ouvindo. Então, sobre o lar, ele não tem mais o curso, né, profissionalizante de massagem, era só para... Para atualizar, beleza. Sim. Atualizar a informação. Agora, os cursos profissionalizantes que tem lá é de informática, né, o NVDA, Tá. telefonia e padaria. Que agora... Só esses 3 agora? Sim, não tem mais a massagem. E o grupo também de trabalho agora se chama GIP, que é né, quando reúne as pessoas para falar sobre os mercados de trabalho, as condições, como funciona uma entrevista de emprego e tudo mais. Ele é administrado ali pela professora Paula, que é professora de informática. E acho que era isso, do lar, só para destacar mesmo. Mas, só fazer uma pergunta agora de curiosidade, não tem ninguém que está ajudando a incluir o aluno no mercado de trabalho? Então, a Paula. Essa função. A Paula tem essa tarefa. Isso, essa é a tarefa da Paula, por isso até que ela administra o grupo do GIP. Que é pra, entendeu? Maravilha, tá bom. E sobre o aplicativo também de acessibilidade, que aquela hora a Bárbara estava perguntando, por exemplo, se a gente entrar agora no Facebook,
qualquer pessoa, suponho que somente aqui no Brasil, talvez, não sei, em outros lugares, mas a descrição do Facebook nas imagens são muito básicas. Então, por exemplo, se eu abrir uma foto, vai falar, tá, imagem de uma pessoa sorrindo, mas não vai dar descrição nenhuma da pessoa. Ou então vai falar, sei lá, uma mulher, cabelo comprido, sorrindo, só, e não dá muitos outros detalhes. Já me falaram do Face, que é bem simples, né? Sim, muito básico. E outro comentário também é que você falou da caneta, né, falante e tudo mais. Hoje em dia, tem mais. Não, sim, e hoje em dia, por ser muito inacessível, por mais que tenha recursos, às vezes eles não são baratos, né? Então, sim, são caros. nem sempre dá pra gente ter. Então, ainda bem, existem aplicativos que fazem leitura, você digitaliza, né, a imagem de uma folha, por exemplo, de uma bula de remédio, e o aplicativo vai fazer a leitura. Então, só pra, né? Maravilha. Assim. Atualizando, legal, bacana. Eu sempre pergunto também, para quem eu conheço, vivo perguntando, como é que acontece isso? Como é que faz aquilo? Eu não sei se já perguntei para você, Yanquinha, que às vezes a gente manda o emoji, né, mandando um beijinho, a carinha com beijinho, e aí eu sempre pergunto, como é que recebe, né, isso no WhatsApp? O WhatsApp fala... Na verdade, isso é até uma curiosidade, porque eu e a Kate, né, a gente tem até uma brincadeira quanto a isso, porque às vezes os emojis, a descrição deles é de uma coisa, mas para vocês é uma coisa completamente diferente, que nem tem um emoji que ele é muito vago, que é emoji com o rosto, né, o Talbeck fala exatamente assim, o rosto com a mão sobre a boca. E eu já perguntei para várias pessoas o que significa esse emoji, e cada uma me fala de uma coisa diferente. Uma fala, pra mim é um rosto que tá meio envergonhado, outra fala, pra mim é um rosto meio, né, safadinho, assim. Aí eu fico, mas como eu vou usar esse rosto? Em que momento eu devo usar ele? Se é o que eu tô pensando, eu tô até fazendo a imagem aqui, eu pus a mão, eu acho que é um que ele tá pensando. Você manda uma frase qualquer, se é o que eu tô pensando, eu uso. Por exemplo, você fala, Denise, você vai hoje lá? Aí eu ponho essa mãozinha e escrevo lá aonde, né? Então, Coisa é assim. um que tem, falaram pra mim que tem a bochecha vermelhinha, que fica com a mãozinha bem em cima da boca assim, que parece que tá meio sorrindo, eu não sei. Então já não é o que eu tô... Acho que é esse que eu coloquei no bate-papo aqui, Denise. Acho que é esse aí, ó. Tá com a bochechinha avermelhada e uma mão na frente da boca. Acho que é deve como ser se esse. tivesse envergonhado, será que é isso? Então, cada um fala uma coisa. Olha, eu não... Com a mão... E aí tem vários tipos de emoji também, que eu também que eu li, que falam que é um rosto sorrindo, mas são vários tipos, né? O que a Bárbara escreveu? Eu não vou nem ler, Bárbara, o que você escreveu. Ela tá falando que é como se fosse a pessoa que soltou um pum e ficou com vergonha. Eu não tô nem achando aqui no meu essa carinha. Ah, achei! É uma carinha ambígua mesmo, depende do contexto. Do que tá com frio, né? A carinha congelada aqui. É mesmo, nunca tinha reparado nessa carinha. Ele tá com a mãozinha na boca, o olho como se estivesse fechado, tem 2 tracinhos só, como se tivesse o olhinho fechado, e a mão na boca e a bochecha vermelha. Acho que é como se ficou envergonhado, né, de alguma coisa. Essa da Bárbara foi ótima. A Bárbara também pergunta tudo pra Kate. Eu também vou tirando dúvida com todo mundo, assim, eu conheço. E eu chamo Yanka de Yanquinha e vou continuar chamando de Yanquinha, porque eu conheço desde os 8 anos de idade. Por isso que eu chamo de Yanquinha. Pronto, falei, Yanka. Vamos lá, mais perguntas, mais comentários. Temos mais uma aqui da Gleice. E aí, por conta do horário, se tiver tudo bem, depois dessa pergunta, aí fica à vontade para fazer a finalização. Tá. E aí, pessoal, né, a professora deixou os contatos dela, quem quiser, né, Denise, depois pode mandar o e-mail e o PowerPoint depois pode entregar aí para todo mundo, repassar, né, para todo mundo. Legal. Ó, eu vou colocar a pergunta dela aqui no chat, tá? E a gente tem em voz alta para quem não estiver enxergando. Tá. Então, ela diz o seguinte, a Gleice, estou adorando a palestra, tenho uma pergunta em relação ao autismo. A causa da minha família mesmo, minha tia tem dificuldade de aceitar o quadro da filha ter autismo. Qual conselho a senhora daria para lidar com a dificuldade de aceitação da parte dela?
já que a criança precisa do apoio da mãe lá no tratamento. Eita, pergunta difícil. Bom, eu não vou te dizer em específico do autismo. O que eu posso te explicar aqui? Eu vou comparar com a pessoa com deficiência visual, que acontecia muito isso no lar. As pessoas demoravam para levar, né? Às vezes a filha levar a mãe. Eu vou dar esse exemplo que é o que me veio à cabeça. Era uma senhora que tinha perdido a visão e a filha não queria aceitar. Ela falava, não, ela não pode estar cega. Olha a cor do olho. Muita gente fala isso. Olha a cor do olho dela. Falei, tá, mas independentemente da cor do olho, pode ter perdido sim a visão, e ela não aceitava. Bom, demorou muito tempo, a mãe dela foi ficando em casa, e ela falava, não, ela só tá assim, se sentindo meio mal, ela tinha feito cirurgia. Ela tá estranhando, porque ela abriu o peito, né, fez cirurgia no coração, e foi enrolando, e ela mesmo dando desculpa. Então, assim, eu vou comparar aqui com o autismo, pudesse fazer uma analogia com essa situação. Acho que a pessoa, às vezes, no caso a mãe, não quer aceitar que a pessoa tem alguma deficiência, aí vou especificar agora o autismo, às vezes demora a reconhecer, né, o autismo é difícil de reconhecer, principalmente dependendo da gravidade, né, do grau do autismo. É difícil de detectar. Às vezes falar tem algum outro déficit de atenção, alguma outra coisa, e a mãe não sabe detectar. Muitas vezes leva até em algum médico que também dificulta ainda mais, às vezes. Eu tô conjecturando aqui, tá? Ideias. Então, assim, trabalhar essa informação na cabeça da mãe para aceitar que a criança tem o autismo, não é isso? Exatamente. Aceitar o quadro da filha ter autismo é um trabalho complicado. Da própria família, se a criança está na escola, aí chama essa mãe, né, a diretora ou a professora, chama essa mãe, tenta conversar. Eu acho que o trabalho mais difícil aí é com a própria mãe. E é bem complicado. Aí entra, talvez até psicólogo mais especializado, psicólogo da escola, ou se for universidade, que às vezes vai descobrir num estágio avançado já da vida dessa criança, né? Ele vai crescendo com autismo leve e a mãe vai, vamos dizer aquela frase, termo mais vulgar assim, né? Vai lhe empurrando com a barriga, vamos deixando, não é nada, é um momento, é alguma coisa menos grave, não que o autismo seja grave, mas tem que ter certos cuidados, né? Tem até tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, tem orientações específicas e observações a serem feitas. De repente, eu percebo que ele se incomoda, ou a criança se incomoda com determinado barulho, aquilo ele fica muito agitado, muito irritado. Então, isso é uma característica aí do autismo. E, enfim, eu acho que é tentar convencer aí a tia, né, no caso aqui da questão, aceitar e saber mais informações, passar informações para ela mesma ler algumas coisas, enfim. Hoje em dia tem N recursos aí, né, para que a pessoa aceite, né, e entenda e saiba cuidar e saiba lidar o dia a dia de uma pessoa com autismo. É bem delicada. Essa questão foi bem complicada, fechou com chave de ouro, hein? Eu só torço para que logo seja tudo resolvido, porque a pessoa precisa, com certeza, a mãe, né, entender o que é o autismo, aceitar e saber tratar. E a criança vai ter, sim, um acompanhamento aí, médico, inclusive. Eu acho que é isso. Oi, Kátia. Bom, Denise, mais uma vez, assim, agradeço bastante a sua presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Os seus esclarecimentos, eu tenho certeza que os alunos gostaram muito. Obrigada. Eu gostei demais. E fica o convite para uma próxima oportunidade. Sim, sim. Quem sabe na Semana de Letras, que a gente vai ter em outubro, aí a gente volta a conversar com você. Tá bom? Fica à vontade.
assim, muito, muito obrigada mesmo. E agradeço aos alunos pela presença. É sempre bom a gente aprender, né? E hoje foi uma manhã de aprendizado. Olha, eu